Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Estou aqui com a doutora Luciana. Ela é ginecologista e obstetra pela Unicamp e mastologista pela Escola Paulista de Medicina. Seja muito bem-vinda à nossa live, Lu. Obrigada pelo convite, Marta. É um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama e prótese. Que é um assunto que muitas pacientes me perguntam se colocar a prótese de mama vai atrapalhar numa detecção precoce de um câncer de mama ou se a prótese de mama aumenta os riscos de câncer de mama. Então vamos conversar bastante sobre esse assunto aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos começar com umas perguntinhas que eu já deixei separada aqui para a doutora Luciana. Lu, prótese de mama aumenta o risco de câncer de mama no futuro? Não. Essa associação foi feita quando foi visto que estava aumentando a incidência de casos de câncer de mama, ao mesmo tempo que estava aumentando os usuários de prótese. E aí eles tentaram fazer uma associação, mas essa hipótese diagnóstica não foi confirmada, então não existe associação entre câncer de mama e prótese. Acontece um outro tipo de tumor muito raro, que chama linfoma anaplásico de grandes células, que esse sim pode estar relacionado à prótese de mama, mas um evento bem raro e de manifestação clínica diferente do câncer de mama que a gente normalmente diagnostica. Ótimo, então assim, prótese de mama não aumenta o risco de câncer de mama. Existe então um tumor bem específico que se forma na cápsula ao redor da prótese, que é extremamente raro e totalmente curável. É apenas retirar a prótese e retirar essa cápsula. São pouquíssimos casos que existem e então o câncer de mama e a prótese então não tem relação comprovada até os dias de hoje, né? Ótimo. A prótese de mama, ela pode impedir uma detecção precoce de um câncer de mama, numa mamografia ou algum outro exame? A prótese de mama, ela pode dificultar um pouco essa detecção precoce. Os estudos mostram como uma redução da sensibilidade do teste da mamografia. E o que isso quer dizer? Que as pacientes com lesões verdadeiramente positivas, elas podem ter um pouco de atraso no seu diagnóstico quando elas usam prótese. Mas não quer dizer que o estudo mamográfico não deva ser realizado nas pacientes com prótese, muito pelo contrário. E ao mesmo tempo que eles mostram essa diminuição da sensibilidade da mamografia, eles falam que não tem diferença no prognóstico da doença uma vez feito o diagnóstico do câncer de mama. Então, a taxa de recorrência, a sobrevida da paciente, o estadio com que foi diagnosticado, o status de linfonodos, o estadiamento não modifica das não usuárias. Ótimo. Então, trouxe um esqueminha aqui para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Supondo então que nós temos uma prótese que ficará por baixo de um tecido mamário, e é esse tecido que precisa ser investigado tanto com ou sem prótese. No caso de aparecer algum nódulozinho, algum tumor de mama, o que a doutora Luciana quis dizer é que a gente, às vezes, quando ele é muito inicial, a prótese pode impedir uma detecção de algum nódulo, alguma calcificação. Porém, à medida que ele vai aumentando um pouco, aí sim o exame consegue ver, mas que isso não altera nada de taxa de cura, não tem relação com isso. Isso mesmo. Perfeito. Mais uma perguntinha aqui para a doutora Lu. Posso realizar mamografia se eu tenho prótese de mama? Pode, deve. O rastreamento, ele não muda para as mulheres que são usuárias de prótese, então pela Sociedade Brasileira de Mastologia ela é realizada a partir dos 40 anos até os 69 anos anualmente. A partir dessa idade ela é vista caso a caso, se há necessidade de continuar fazendo rastreamento, e ela é feita das mesmas formas do que uma paciente que não usa prótese, com a mesma compressão, mas ela é acrescida de uma outra incidência que chama manobra de Eklund, onde a gente desloca o tecido mamário para frente e coloca para trás a prótese para poder ter uma maior visualização do tecido mamário. Excelente. Então, mulheres com próteses devem continuar fazendo a mamografia, não vai interferir na saúde dessa prótese, na utilização dessa prótese a longo prazo. É feita então só uma técnica para que a gente consiga separar um pouquinho entre a prótese e a mama para conseguir avaliar direitinho a saúde dessas mamas. Isso. Perfeito. Há alguma indicação de plano, que como a gente falou em outras lives, do plano
atrás da glândula, chamado subglandular, ou atrás da glândula e da musculatura, chamado submuscular. Existe alguma necessidade, alguma indicação de algum plano para que seja a melhor prevenção da prótese no futuro? Ainda não existe um consenso. Prevenção do câncer, desculpa. Ainda não existe um consenso na literatura em relação à localização da prótese. Tem alguns estudos que falam que não tem diferença se ela está na frente da glândula ou atrás da glândula para detecção do câncer, mas também tem alguns estudos que falam que a prótese atrás da glândula acaba escondendo um pouco mais o tecido mamário e dificultando a detecção do câncer de mama. Certo, então atualmente não tem um estudo que comprove, que nos diga qual seria o plano ideal. Não, no momento ainda não. Ótimo, perfeito. Mais uma questão aqui. Mulheres que têm próteses precisam passar anualmente no mastologista? Unicamente pela prótese não precisa passar por mastologista. Então, só para vocês entenderem que tem uma nomenclatura universal, uma padronização dos laudos de mamografia, que chama BIRADS. Então, ela é classificada de 0 até 6. Então, o 0 é um estudo inconclusivo, o 1 é um estudo normal, o 2 é um estudo com achados benignos, o 3 provavelmente benignos, 4 suspeitos, 5 altamente suspeitos e 6 a paciente que já tem o diagnóstico de câncer de mama. Então, unicamente pela prótese, essas pacientes já são classificadas como BIRADS 2. Então, são lesões benignas, alterações benignas, e só por conta disso ela não precisa ficar fazendo acompanhamento com o especialista. Ela pode manter a rotina ginecológica anual com o ginecologista, realizando em conjunto o exame físico da mama e a mamografia, e, se necessário, outros exames como ultrassom, ressonância. Excelente. Então, as mulheres com ou sem prótese precisam passar com seu ginecologista para um rastreamento, não só das mamas, como também útero, ovário, Papa Nicolau, todos os exames. Se for solicitado, então, uma mamografia ou algum outro exame de imagem que apareça um grau elevado, uma possibilidade de um câncer de mama ou de alguma lesão que precise passar no mastologista, então o ginecologista deve encaminhar para o mastologista. Perfeito. O autoexame, que é aquele da palpação das mamas, que muitas mulheres conhecem, também é importante para as mulheres que têm as próteses? O autoexame ele continua sendo indicado para as pacientes que têm prótese. Às vezes a prótese até ajuda nesse autoexame, porque ela dá um arcabouço um pouco mais firme para a paciente fazer a palpação. E a paciente que tem prótese, ela também normalmente tem uma visão um pouco melhor do seu próprio corpo. Então ela consegue ser um pouco mais sensível para pequenas alterações. Então elas podem continuar fazendo o autoexame, que não tem nenhum problema em relação à prótese. Não vai prejudicar, pelo contrário, ele até deixa um exame mais sensível. Se tiver alguma nodulação, então, como nós temos uma prótese atrás da glândula, ela acaba projetando um pouquinho mais a glândula, facilitando então uma palpação de possível alteração desse tecido mamário. Joia! E quais sinais devem chamar a atenção das mulheres que têm prótese para que elas procurem um ginecologista ou um mastologista? Então, as pacientes que têm prótese, elas podem notar uma assimetria, então uma mama diferente da outra, quando uma mama está mais dura do que a outra, ou com alguma irregularidade no contorno. Isso tudo deve fazer elas buscarem um especialista. Em relação às pacientes que não têm prótese, as alterações são as mesmas. Então, palpação de nódulos, se sai alguma secreção do bico do peito, principalmente espontaneamente, sem ela ter que apertar, se ela é de característica mais sanguinolenta ou parecendo bem a água, se ela sai constantemente, então ela sai, para uns dias e volta a sair novamente. Então, isso tudo são sinais de alerta que tem que fazer a mulher procurar um especialista. Joia. E eu deixei uma pergunta aqui, porque tem muitas dúvidas em relação à mamografia, se a mamografia ela previne um câncer de mama. E o que a gente fala às vezes do mês de outubro rosa, mês de prevenção ao câncer de mama e realização de mamografia, na verdade, a mamografia e os exames de mama, eles podem detectar alguma lesão precocemente e não prevenir que essa lesão possa aparecer. E eu deixei essa pergunta para o final justamente para a gente saber, então,
quais seriam as medidas das mulheres para prevenir um câncer de mama, para que ele não apareça? Existe uma confusão quando você fala em diagnóstico precoce e prevenção, né? Então, a mamografia ela é feita para detecção de lesões pré-clínicas. Então, na paciente sem sintoma, ela acaba sendo visualizada uma lesão muito pequena, muito sutil, e por isso que a mamografia é importante. Em relação à prevenção, são hábitos de vida saudáveis. Então, relacionados ao câncer de mama, então a gente sabe que a obesidade está muito relacionada ao desenvolvimento do câncer de mama, o estresse, a parte de beber muito álcool, então o etilismo, como fator de proteção. A gente sabe que a amamentação é um fator que também protege a mama contra o câncer de mama. Então, isso daí são fatores que a gente faz para melhorar a saúde da mama da mulher, evitando o desenvolvimento do câncer de mama. Ótimo, perfeito. Então, mais hábitos saudáveis para a prevenção do câncer de mama e passar com o seu ginecologista ou mastologista, realizando exames de mama para uma detecção precoce no caso de aparecer alguma calcificação ou alguma alteração suspeita, e aí sim ele encaminhar para um mastologista para um diagnóstico precoce e um tratamento correto. Perfeito. Sobre isso, nossa live de hoje, agradeço muito a presença da doutora Luciana. Fiquem à vontade para mandar dúvidas, sugestões. Claro, a gente responde. Se for possível, a gente responde o quanto antes. Combinado, gente? Muito obrigada. Até então semana que vem, nossa próxima live. Tchau, obrigada.